Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui na nossa catedral, também quem nos acompanha, hoje nós vamos dar continuidade à nossa catequese semanal, como todas as quintas-feiras nós estamos fazendo. Mas que evangelho nós acabamos de ouvir, né? Caberia 2 homilias hoje. Mas nós vamos dar continuidade. Eu vou celebrar a missa à noite. Hoje às 19 horas tem missa, de novo. E aí eu faço a homilia em cima do Evangelho. E vou tentar fazer mais uma vez a gravação e talvez deixar disponível, né, lá no YouTube para aqueles que desejarem acompanhar. Mas para nós não perdermos a sequência, todas as quintas-feiras, nessa missa das 11 horas, nós estamos fazendo a nossa catequese semanal. Começamos já há um bom tempo, fizemos 10 quintas-feiras seguidas falando sobre a Santa Missa. Eu tinha me esquecido que foram tantas quintas-feiras, fui conferir esses dias lá os vídeos, foram 10 quintas-feiras. E depois que terminou, nós começamos agora a refletir sobre os sacramentos da igreja. Já falamos sobre o sacramento do batismo, da confirmação, da Eucaristia e da confissão, foi semana passada. Hoje, então, nós vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento é bastante interessante para nós meditarmos, talvez pouco conhecido, e interessante nós conhecermos um pouco mais o que é, os efeitos desse sacramento, né, como se celebra, o que a igreja tem a dizer sobre esse sacramento. Lembrando que nós meditamos sempre a partir do catecismo da Igreja Católica. Então, quem quiser depois conferir em casa também, tem essa possibilidade. O catecismo no número 1526 diz assim, baseado na carta de São Tiago, citando a carta de São Tiago: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, baseado lá na carta de São Paulo, na carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Se alguém estiver doente, então chame os presbíteros. É baseado nisso o sacramento da unção dos enfermos. Mas aqui nós precisamos ir alinhando as coisas e vendo quais são os reais efeitos desse sacramento, né? Há um tempo atrás, o sacramento da unção dos enfermos era conhecido como a extrema unção, né? Extrema unção. Alguns ainda chamam assim, porque era como se fosse a última bênção, né? Quando a pessoa já estava à beira da morte, aí chamava o padre para encomendar. Praticamente para encomendar o corpo, encomendar a pessoa para uma boa morte. Hoje nós temos uma compreensão um pouco diferente desse sacramento, graças a Deus, nós fomos evoluindo e hoje nós entendemos que é um sacramento que nos ajuda justamente a passarmos pela enfermidade. Mas muitas pessoas confundem o sacramento da unção dos enfermos com aquilo que muitas vezes aconteceu na Sagrada Escritura e que Jesus também recomendou no Evangelho, né? As pessoas sobre as quais vocês impuserem as mãos serão curadas. E a pessoa já associa sacramento da unção dos enfermos imediatamente com a cura física da pessoa. E não é esse o fim último do sacramento. A primeira intenção do sacramento é a salvação da pessoa. Que São Tiago diz, a oração da fé salvará o doente. É a salvação. E mais no final nós vamos ver a questão da cura física, como é que a igreja entende essa parte. Pois bem, então, a salvação, se a pessoa tiver cometido pecado, recebe o perdão dos pecados. Se a pessoa, quando vai receber o sacramento, ela está em condições de se confessar, então é acompanhado da confissão antes do sacramento. Se ela não estiver em condições de confessar, se ela estiver em coma, se estiver inconsciente, então o sacramento confere o perdão dos pecados também. E a fortaleza para a pessoa passar por esse momento de dificuldades. Associar o sofrimento à paixão do Senhor, para que a pessoa possa ter o consolo de Deus, o consolo da igreja, de saber que ela não está sozinha naquele momento de dificuldades.
Eu penso que a enfermidade é uma das maiores dificuldades que uma pessoa passa. A pessoa passar por uma dificuldade financeira, a pessoa passar por um outro tipo de dificuldade, é muito complicado. Mas a enfermidade é muito dura. É muito dura, né? Nós estarmos numa cama, estarmos sem as nossas forças físicas, né? É difícil para a pessoa. E é interessante quando o padre vai fazer visitas que percebe o quanto também é difícil para quem cuida da pessoa. Quantas pessoas passaram por essa dificuldade, cuidar de alguma pessoa que ficou enferma, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, por anos, como isso também desgasta a pessoa, né? É interessante o padre ter a sensibilidade de, quando vai dar a unção dos enfermos, também ter um olhar carinhoso e especial para quem acompanha o enfermo. Recentemente eu fui fazer uma unção numa casa que me pediram e na hora que a pessoa pediu, ela já disse, olha, tem 3 pessoas, as 3 filhas da senhora que está doente, elas gostariam também de comungar. E eu levei a comunhão para elas também, porque elas estão ali cuidando da mãe, né, em tempo integral, e aí tem esse cuidado também. Então vamos continuar lendo. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir a graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Também uma idade muito avançada pode também trazer essas dificuldades. Por isso, a pessoa tem o direito de receber o sacramento da unção dos enfermos. Quem pode conferir o sacramento da unção é somente os sacerdotes. Quem são os sacerdotes na igreja? Os padres e os bispos. Neste caso, o diácono não pode conferir o sacramento porque tem o perdão dos pecados junto com o sacramento. Então só o sacerdote pode dar a absolvição dos pecados. Quantas vezes a pessoa pode receber o sacramento da unção? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. É muito importante, né? Se a pessoa está doente, vai passar por uma cirurgia, chama o padre para dar a unção. A pessoa recuperou a saúde, melhorou, de repente a enfermidade volta novamente, ela pode receber mais uma vez o sacramento da unção dos enfermos. Tem sacramentos que nós recebemos uma única vez. Quais são? Sacramento do batismo, uma única vez. Sacramento da confirmação, uma única vez. Sacramento da ordem, uma única vez. Padre só é ordenado uma vez, eu não vou ser ordenado padre de novo. Já fui ordenado padre. Quais são os sacramentos que eu posso receber mais de uma vez? Confissão, sempre que preciso. Unção dos enfermos, sempre que preciso. Uma pegadinha agora. Sacramento do matrimônio, posso receber mais de uma vez? Sim, pode. Se a pessoa ficar viúva, ela pode se casar novamente. Não é separar não, viu? Se a pessoa ficar viúva. Pois bem, então esses sacramentos podem receber mais de uma vez. O sacramento da unção dos enfermos pode receber mais de uma vez. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não banalizarmos os sacramentos. Isso é muito importante. 2 sacramentos que eu percebo que nós estamos vivendo de uma forma muito equivocada. Eu já falei da outra vez, quando eu falei do sacramento da confissão. Confunde-se sacramento da confissão com um monte de coisa, né? Com direção espiritual, com aconselhamento, com lamúria, com um monte de coisa. É um sacramento. A unção dos enfermos também. Eu me lembro de uma experiência que eu fiz numa antiga paróquia, que tinha a missa dos enfermos. E na missa dos enfermos se conferia o sacramento da unção para aqueles que estivessem doentes. Então, geralmente era um horário mais acessível, era durante o período da tarde, as famílias traziam as pessoas, né, mais adoentadas, tinha até um asilo próximo da igreja, eles traziam lá, fazia todo o mutirão, traziam os doentes, e depois da homilia, eu conferia o sacramento da unção dos enfermos para as pessoas que estavam doentes. Aí é um caso sério. Porque o sacramento da unção dos enfermos, que tem como um dos sinais a unção com óleo, virava uma espécie de superstição. Ai, padre, passa um pouquinho do óleo aqui no meu braço também que está doendo. Ai, padre, passa um pouquinho do óleo aqui no meu cotovelo que está meio seco. Ai, padre, passa um pouquinho do óleo aqui na minha joanete, aqui no pé que está ruim. Ah, meu Deus, não, isso não é. Sacramento da unção dos enfermos é para quem está em situação grave de doença ou de velhice. Aí eu ainda perguntava, mas você está doente? Ah, é que eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça hoje, então eu queria a unção dos enfermos. Não se pode banalizar um sacramento.
Então tomar muito cuidado para nós não fazermos do sacramento uma superstição. Eu até falava no sacramento do batismo, a gente comentava e brincava, que algumas pessoas têm uma ideia muito errada do sacramento do batismo. Eu vou batizar o meu filho para ver se ele dorme melhor. O meu filho é muito agitado, eu vou batizar para ver se acalma. E o padre escuta tanto isso. A secretária, então, nem se fala. O tanto que escuta das pessoas que vêm fazer ali a ficha para o batismo. Meu filho está muito doentinho, vou batizar para melhorar. Enfim. Sacramento é a graça de Deus, em que eu preciso estar com as disposições necessárias para recebê-la. Então, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa muito idosa que já está sentindo os sinais da idade, a debilidade da idade, é essa pessoa que precisa receber o sacramento. Para quê? Para ela configurar os seus sofrimentos, aquela situação difícil, à cruz do Senhor, para que se torne um sofrimento redentor. Nós celebramos esses dias Nossa Senhora das Dores, eu falava sobre isso. O sofrimento da nossa vida que se torna redentor quando unido aos sofrimentos de Cristo e de sua Mãe Santíssima. Pois bem, então o número 1532 do Catecismo resume todos os efeitos desse sacramento. Olha que interessante. A união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a igreja. Primeira coisa, unir os sofrimentos do doente à paixão de Cristo. O reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença e da velhice. Olha que palavra bonita, suportar cristamente. Como é que um cristão suporta o sofrimento? De forma madura, de forma lúcida, colocando nas mãos de Deus. O perdão dos pecados, se o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da confissão. E o último, o restabelecimento da saúde, contanto com uma condição. O restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. Olha que interessante. Deus vai dar sim a saúde à pessoa, se isso for para o bem espiritual daquela pessoa. Jesus nunca realizou uma cura física que não tivesse junto a disposição para a salvação. Aquele homem que foi descido pelos amigos pelo telhado na frente de Jesus, ele disse primeiro: teus pecados estão perdoados. Começaram a murmurar, igual no evangelho de hoje também, ele perdoa pecado, quem pode perdoar pecados? Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, então eu te digo, pega a tua cama, levanta e anda. O homem foi restaurado na sua saúde física. A restauração da saúde física é sempre em vista do bem espiritual da pessoa. Se aquilo vai conduzir para um caminho de santidade, para um caminho de salvação. Tem gente que diz assim, não, porque quem tem muita fé, quem reza com fé, Deus cura. Quando eu escuto uma coisa desse tipo, primeiro que é verdade. É verdade. Eu acredito, sim, nos dons de cura. Eu já vi coisas extraordinárias. Eu fui num encontro uma vez na Canção Nova, eu vi pessoas levantando da cadeira de roda e andando. Eu acredito nisso. Sem dúvida nenhuma. As pessoas que têm fé, Deus cura. Claro que sim. Porém, as pessoas que têm mais fé ainda, Deus não precisa curar. Como assim? Santa Teresinha do Menino Jesus morreu com 24 anos num convento de tuberculose. Será que ela não tinha fé? Santa Rita morreu doente, esquecida, no fundo de um convento. Será que ela não tinha fé? Ou será que ela tinha mais fé a ponto de não precisar ser curada fisicamente para continuar amando a Deus? São Francisco de Assis morreu cego, doente. Será que ele não tinha fé? Ou será que ele tinha mais fé a ponto de não precisar de uma cura física para amar a Deus? Esse é o ponto. E o sacramento da unção dos enfermos nos leva a ter esta fé. Preparar a pessoa. E o último ponto, preparar para a passagem à vida eterna. Preparar a pessoa para se encontrar com Deus, através do perdão dos pecados, do conforto da alma, da união com Cristo. Então, pode acontecer a cura física? Sim. Precisa acontecer a cura física? Não. Não necessariamente. Talvez ali seja
o lugar daquela pessoa se encontrar com Deus. São Francisco se encontrou com Deus em primeiro lugar quando ficou doente, foi para a guerra, caiu muito doente, foi preso, caiu doente e no meio da sua enfermidade encontrou o Evangelho de Jesus. Foi o momento em que ele se encontrou com Deus, viveu a vida que viveu, nós sabemos bem a vida de São Francisco, e no fim da vida morreu doente, morreu sozinho, morreu abandonado, mas morreu santo, muito santo. Então, a nossa salvação eterna tem que vir em primeiro lugar. E é isso que nós devemos levar quando vamos ao sacramento da unção dos enfermos. Levar o consolo, o conforto, a presença da igreja de Deus para aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldades. Tem gente que já chega prometendo a restauração da saúde. Não, você vai ficar bom e vai ficar tudo bem. Como se a pessoa fosse viver aqui eternamente. Nós não vamos viver aqui eternamente. Então a palavra de consolo que nós levamos é a palavra de vida eterna, para que ela possa ter esse encontro com Deus nesta vida e quando chegar no céu, goze eternamente do paraíso. Que Deus nos abençoe, nos faça cada vez mais recebermos e sentirmos o amor de Deus por nós através dos seus sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos